Os modernistas, como os românticos, reconheciam a alteridade entre o português brasileiro e o lusitano. E como parte do projeto de abrasileirar o Brasil, desejavam legitimar as diferenças linguísticas, incorporando-as à escrita literária, na contramão da prática parnasiana que deliberadamente a silenciava. Enquanto o nacionalismo parnasiano resolvia a equação nação-língua como nação brasileira, língua portuguesa, o nacionalismo modernista via aí uma contradição a ser resolvida, defendendo a homologia entre nação brasileira, língua brasileira. Essa era a convicção do modernista Mário de Andrade, que viveu e pensou o Brasil nas primeiras décadas do século XX. Por isso, durante boa parte de sua atuação como escritor e publicista, Mário se empenhou, ele próprio, para instituir uma língua fala brasileira que mais coerentemente representasse o Brasil, conclamando colegas de movimento a segui-lo no projeto de abrasileirar a expressão literária. Afinal, parecia-lhe um contrassenso fazer uma literatura que os escritores modernistas reivindicaram e designavam como brasileira, com uma língua ainda tão lusitana. O projeto estético ideológico do modernismo, tendo por princípio a constituição da identidade nacional, pelejava tanto pelo abrasileiramento do conteúdo quanto da forma. A constituição de uma identidade linguística brasileira fazia, assim, parte dos postulados modernistas, e Mário foi, talvez, o escritor que mais insistiu na necessidade de levá-lo a sério para cortar definitivamente as amarras linguísticas que ainda prendiam a literatura brasileira portuguesa. Para chegar a uma estilização culta do brasileiro vulgar que pudesse ser usada na escrita literária, Mário empreendeu muitas pesquisas sobre os falares de todas as regiões brasileiras e chegou a anunciar e esboçar a obra da Gramatiquinha, apesar de nunca publicada. Contudo, a partir de notas a elas destinadas, Edith Pimentel Pinto organizou o livro A Gramatiquinha de Mário de Andrade, material que a gente escolheu trabalhar. Segundo essa autora, o projeto da Gramatiquinha foi trabalhado com mais intensidade entre os anos 1927 e 29, período que coincide com a elaboração da Macunaína e com a expedição etnográfica de Mário à Amazônia, ocasião em que se dedicou à coleta de elementos folclóricos e de expressões linguísticas, regionais e populares. Nos manuscritos destinados à Gramatiquinha, o escritor se propunha contribuir para a sistematização da fala brasileira. Essa obra não tinha pretensão de impor normas como as das gramáticas normativas, mas desejava reunir as constâncias observadas na fala brasileira, trazendo à tona o elemento culto que pudesse ser empregado na expressão literária. A finalidade de seus estudos sobre a fala brasileira, nas palavras de Pinto, não era catalogar particularidades, mas configurar o universal, para que fosse possível escrever brasileiro, e isto em termos de léxico, sintaxe e ritmo. Porém, todos os esforços relativos a esse projeto ficaram nos rascunhos que guardam os esboços de suas ideias. Mesmo não sendo um gramático, um filólogo, um dialetólogo de formação, Mário demonstrava uma fina percepção das diferenças entre o português brasileiro e o português lusitano. Lendo o artigo de Pavot, de 2018, sobre a possibilidade de não linguistas produzirem saberes linguísticos, é impossível a quem conhece a obra de Mário de Andrade não pensar nele como um linguista folk, além de um escritor, um musicólogo, um etnógrafo e um publicista, por exemplo. Segundo Pavot, há um conjunto de práticas destináveis como folk, que não deixa dúvida de que um novo campo de investigação, particularmente rico, se abriu para os linguistas que se preocupam com quaisquer produções imaginárias e representacionais dos falantes. Em meio ao que chama de linguística folk, Pavot identifica 3 tipos de prática, descritivas, prescritivas e intervencionistas. Bom, nossa preocupação é compreender como Mário de Andrade, ao propor a língua brasileira, posiciona-se então na interlíngua. Sobre esse conceito, o Manguenon nos diz que ele evidencia, entre outras questões, que não há um único uso ou usos da língua, mas posicionamentos dos locutores frente aos usos linguísticos. Isto é, o que se compreende como a língua, norma culta, idioma oficial,
não é somente um código legitimado à disposição dos usuários, que a partir de suas necessidades, habilidades, competências ou mesmo criatividades comunicativas poderiam desdobrá-lo em distintos usos ou normas. A própria designação de Gramatiquinha da Fala Brasileira, título da obra, é um bom indício do posicionamento discursivo do autor frente às outras gramáticas, especialmente as de língua portuguesa, aquelas além-mar, existentes no mercado. Com efeito, não se trata de a língua ser exterior e ou posterior ao que se formula em termos do dizer, mas ela é constitutiva dos dizeres. Nesse sentido, no entendimento de Manguinot, em todo posicionamento, ao lado de investimentos em tais ou tais gêneros do interdiscurso, há também o investimento da interlíngua, por meio do qual uma obra se inscreve no espaço das práticas linguageiras e dos idiomas. Em um mesmo processo discursivo, a gramatiquinha busca entrar no espaço que as gramáticas tradicionais, especialmente as lusitanas, ocupam na nossa sociedade, ou seja, o dos instrumentos linguísticos autorizados e legitimados a dizer sobre questões de língua, e por extensão também de nacionalidade, bem como busca capitalizar o valor simbólico que tais instrumentos possuem na nossa sociedade. De um só golpe, a gramatiquinha busca entrar no rol das gramáticas reconhecidas e também amealhar o valor que tais instrumentos têm na nossa sociedade. A gramatiquinha de Mário mostra, então, que as obras possuem línguas próprias, ou melhor, que as textualizações, os discursos, têm as suas próprias línguas, não em termos de morfologia, léxico ou sintaxe, que são únicos para uma determinada língua, mas destacando ou silenciando certos sentidos, autorizando ou não certas leituras, interpretações, determinadas coenunciações e coenunciadores, e especialmente evidenciando a existência de um tipo particular de corporeidade linguística que advém dessas próprias línguas. Dito de outro modo, a gramatiquinha mostra que, para além de ser um monumento, a língua, as gramáticas, assim como os dicionários, são produtos tecnológicos construídos pelo homem em determinado momento histórico e social, cuja objetividade e neutralidade das definições são efeitos ideológicos que buscam a todo momento silenciar os sentidos outros que não os autorizados nos e pelos dicionários. Manguinot chama a atenção para o fato de os textos de natureza literária parecerem ter uma corporeidade linguística bastante propícia à constatação desse investimento da interlíngua. Nesse sentido, um escritor em seu trabalho não é simplesmente confrontado com a língua, mas com uma interação de línguas e de usos. Há aqui um tipo particular de diálogo, o do escritor com outras línguas. O que ele diz é produzido sempre em uma dada conjuntura histórica e social, em que distintas relações entre as variedades de uma mesma língua, mas também entre essa língua e as outras, passadas e contemporâneas. Ao retomar expressões da língua brasileira, falada por sujeitos de diversas regiões do Brasil, a gramatiquinha não só retoma uma memória discursiva de resistência dessa língua, atualizando-a, mas coloca na condição de uma língua que identifica a comunidade brasileira. Desse modo, o escritor trabalha uma língua, em uma espécie de arqueologia do linguístico, escavando, delineando um hiato irredutível com relação à língua materna, nas palavras de Manguinot, percorrendo entre as margens as perilínguas, fronteiras imaginárias descartáveis somente para cumprir determinadas funções, que as línguas têm origem, têm unidade e são uma propriedade de todos. A gramatiquinha evidencia também que mesmo obras como uma gramática ou um dicionário, que por um lado apresentam-se como um objeto que visa instrumentalizar a língua, colocando-lhe uma espécie de espartilho de sentidos impossíveis, e por outro, como um dos símbolos de nossa nacionalidade, uma vez que ao instrumentalizarem uma língua, legitimam esse idioma como o único possível perante uma comunidade linguística, são também passíveis do investimento da interlíngua. Mário, ao escavar um hiato na língua materna, a partir do engendramento de um tipo particular de instrumento linguístico, uma gramática da fala brasileira, advinda da língua própria desta comunidade, a língua brasileira,
mostra que o que está nas bordas marginalizadas dessa língua materna está nessa condição de subalternidade, não por uma ordem natural das coisas, mas pela imposição de certos sentidos em detrimento de outros. Em suma, o que ele evidencia com a gramatiquinha é que os sentidos, por mais que pareçam colados às palavras, são sempre o resultado de uma renhida luta entre interlocutores, ou enunciadores, sujeitos históricos, heterogêneos, constitutivamente dialógicos, que buscam a todo momento textualizar os seus discursos em certos códigos linguageiros. Desse modo, o uso da língua que a obra implica se apresenta como a maneira pela qual se tem de enunciar, por ser esta a única maneira compatível com o universo que ela instaura, nas palavras de Manguinot. Bom, para concluir, diremos que mais do que uma simples tecnologia que busca instrumentalizar uma determinada variedade linguística, mostrando a sua condição de subalternidade em relação não só ao que seria a norma padrão ou a outras variedades de prestígio, ou um símbolo de nacionalidade, a gramatiquinha se constitui em um discurso de militância sobre a língua dos brasileiros. No que concerne à discursividade da gramatiquinha, é possível asseverar que a obra institui um modo de dizer que insta a manifestação de uma interlíngua própria, todavia sem impor um padrão a ser seguido, como faz a norma culta. Tampouco sem apresentar uma língua de madeira, hermética, inacessível para os que não fazem parte da comunidade dos brasileiros. Para além a quem disso, a gramatiquinha incita essa modelização do padrão a se desarranjar, propondo em seu lugar a possibilidade de inauguração de um mundo que se dá a ver no próprio ato de inauguração, ou seja, a pertinência e mesmo a necessidade de se dar a ver o modo como se dar a ver. Ademais, no que concerne estritamente ao linguístico, a gramatiquinha não tem relação com qualquer uso linguístico, mesmo quando a obra parece empregar uma língua que no nosso imaginário puritano possa ser considerada chula, pejorativa, existe sempre o confronto com a alteridade da linguagem, vinculada a um posicionamento determinado no campo dos instrumentos linguísticos e, consequentemente, da própria língua. Assim, propomos aqui apenas uma primeira aproximação discursiva da gramatiquinha com o objetivo de refletir sobre o seu código linguageiro e, por extensão, sobre o conceito de interlíngua, proposto por Manguinot. Nossa análise mostrou que o código linguageiro da gramatiquinha é condicionado pela interação dos registros e variantes das línguas acessíveis em uma dada conjuntura, a interlíngua, e que esse código brasileiro é a maneira encontrada de enunciar e nenhuma outra para construir o mundo que a obra constrói, o discurso de militância sobre a língua e a identidade linguística dos brasileiros, em detrimento ao que lhes foi imposto pelos colonizadores portugueses. Obrigada. Bom, então tá bom. Boa tarde, eu sou a Viviane. Antes de começar, eu queria agradecer ao professor Baronas pelo convite, pela orientação, e também a professora Lígia pela confiança, disposição, paciência. E dizer que eu estou muito feliz, apesar do nervosismo, de estar aqui, e tendo essa oportunidade de dividir essa reflexão, que é inicial, de trabalho com vocês. A gente não estava dando enfoque para o material de análise até então com a linguística popular, mas a gente resolveu se arriscar aí na possibilidade de fazer o meu material de análise, conversar com a teoria e tentar contribuir de alguma forma com as reflexões da linguística popular. Então, o título da apresentação é A Linguística Popular e o LinkedIn, questões sobre gramática, português e uma língua para o profissional. Olha, vocês me desculpem se ficou salado, hein? Eu tentei. Então, eu pensei num caminho sucinto, dado o tempo de apresentação, vou fazer uma pequena introdução, falar um pouquinho sobre o LinkedIn e a Dalva, A Dalva, ela é basicamente toda a produtora aí do meu material de análise, e 95% desse material, ele é veiculado pelo LinkedIn. Aí eu fiz uma espécie de análise e algumas considerações para fechar. Eu acho que, antes de começar, é importante falar que a gente escolheu, que eu escolhi um material de análise que vai dar enfoque maior para o prescritivismo, por causa do deslocamento que esse saber ele vai sofrer nas redes sociais, A gente, como a Renata já falou várias vezes, a gente percebe que se trata de outros atores, outros modos de produção e disseminação desse conhecimento, então é bastante interessante olhar esse deslocamento.
bem como na medida que as prescrições, elas são prescrições porque elas se tratam de balizadores, né, de comportamentos que são socialmente aceitos e disseminados, e nesse caso de comportamentos linguísticos, né. Então, só para chover um pouquinho no molhado, de acordo com a Pavot, né, os saberes propostos pelos não linguistas é uma forma de manter e mudar a sociedade em que vivem, né, e a nossa tarefa, então, como pesquisador, é olhar para essas produções, percepções, incorporações, a fim de tentar, de alguma forma, enriquecer, né, essa ciência linguística e fomentar essa abordagem integracionista. Então, como eu disse, esse projeto ele tem o objetivo, né, a ousadia de propor um esboço inicial de análise linguística popular sobre a concepção de língua para o ambiente profissional, e a gente faz isso por meio da observação das produções de uma top voice do LinkedIn. Então, acho que a maioria conhece o LinkedIn, mas vale, né, uma palhinha. O LinkedIn, como está aí, é uma rede social de negócios, né, conforme a própria plataforma se autodenomina, e ela nasce inicialmente com o maior intuito para fazer esse recrutamento e seleção de profissionais, né, então você monta ali um currículo para você, enfim, pleitear uma vaga, só que conforme o tempo vai passando, ela vai ganhando esse caráter bastante parecido com outras redes sociais. Então você consegue interagir, enfim, emitir uma opinião e produzir conteúdos. E essa prática, né, de produção de conteúdo, ela começa a crescer muito no programa, na plataforma, e aí a plataforma, ela lança esse programa de Top Voice do LinkedIn, que basicamente são pessoas que começam a produzir conteúdos, e esses conteúdos engajam bastante, a plataforma dá um selo de reconhecimento para elas falarem o que falam, né? É basicamente um selinho ali de reconhecimento para falar, olha, essa pessoa que ela está falando é uma coisa que deve ser levada a sério, é reconhecida, né? Ela se torna ali uma espécie de influenciador, líder de pensamento. E uma coisa que eu tenho notado, assim, né, como usuário da plataforma, e é totalmente empírico, não tem base em nada, é que normalmente as pessoas tendem a levar o que circula lá com essa, né, legitimidade de maneira mais antecipada que em outras redes, talvez porque a sua imagem, ela está veiculada ou a uma empresa, ou você quer veicular uma empresa, dificilmente parece, né, para os usuários que você vai veicular uma informação que não tem um caráter maior de verdade. Então, por isso que a gente resolveu trabalhar, né, com o LinkedIn e com uma Top Voice. E aí esses conteúdos, eles podem variar, né, desde boas práticas de mercado, como enfrentar desafios, quais as competências que você tem que ter para entrar no mercado de trabalho, como, enfim, transitar de carreira, e por que não, como escrever melhor no trabalho, né. E aí que a gente se depara com a Dalva, esse é um print do perfil dela. A Dalva, ela é fundadora de uma empresa de escrita para o trabalho, né, a Batida Perfeita, ela é Top Voice da plataforma, ela foi eleita em 2020, exatamente por produzir conteúdos sobre gramática e sobre escrita para o ambiente de trabalho. Ela é formada em letras, é formada em gestão de pessoas também, e atualmente ela tem mais de 135 mil seguidores na plataforma. E aí, para esta apresentação, né, eu selecionei 3 produções, digamos assim, dela, que é uma postagem que ela fez no perfil pessoal dela no LinkedIn, uma dica de um guia digital que ela tem, né, português para quem não tem tempo, 99 dicas sobre casos gramaticais para você não errar mais, e um comentário que ela escreveu respondendo a um outro comentário numa postagem no perfil dela, né. E a ideia é observar o tipo de valor que ela vai estabelecer em relação a uma pequena parte da gramática e qual a relação que ela vai fazer com essa pequena parte da gramática em relação às demandas de escrita e comunicação no trabalho. Aí, não sei se dá para ver, mas eu vou ler para vocês. Eu juro que os próximos são menores. Mas aí vai ficar tudo desconfigurado. Eu vou ler para eles. Que ela vai falar o seguinte: não tenha vergonha de... Você tem a sensação de que não conhece a maior parte das regras gramaticais da nossa língua. Consegue se virar bem na escrita de mensagens para familiares e amigos. Porém, na hora de redigir um relatório no trabalho, o bicho pega. O ponteiro do relógio não dá trégua. Não espere as ideias saírem da sua cabeça e chegarem ao papel. Você perde muito tempo para escrever. Pense em pedir ajuda colega daquele e-mail importante, que foi redigido com 215 palavras, e nada acontece. A pessoa leu, contudo não entendeu. Antes de pedir para você explicar melhor, o telefone tocou, e ela foi atender outra demanda. Assim é, dia após dia. No fundo, você sabe que precisa se dedicar a esse estudo, mas tem vergonha do que vão falar. Em vez de escutar a voz sabotadora, o que vão pensar de mim por estudar português, pense em voz alta, conseguirei escrever em menos tempo com mais qualidade e segurança. Estude português para desenvolver a assertividade na escrita. As pessoas agradecerão a clareza e a objetividade contidas em seus textos. Para estudar comigo de um jeito simples, prático e rápido, clique aqui
Um abraço aconchegante, hashtag treine seu português. Eu só grifei essa hashtag porque é quase uma marca registrada, né? Todas as postagens, as produções dela, 100%, né, no LinkedIn, ela coloca essa hashtag. E aí a gente entende, então, que as regras gramaticais português, né, que me parece que ela vai estabelecer aí uma relação de sinônimo entre as duas coisas, para o cotidiano são diferentes daquelas que você precisa saber usar no trabalho, né? Que saber português e gramática, então, para as práticas de escrita no trabalho, geraria, né, automaticamente compreensão mútua entre as pessoas e agilidade. Então, você escreveria mais rápido e o outro lado te entenderia mais rápido. E que o português, então, para o trabalho é difícil e por isso que a gente precisa estudar e treinar. O segundo é um excerto desse guia digital dela, né, que ela está falando sobre o pronome. E ela vai dizer que, segundo a norma padrão, se deve iniciar frases com pronome, mas convenhamos que o uso do pronome em início de frases, principalmente em diálogos, já está consagrado. No entanto, cabe ressaltar a importância da virada de chave ao escrever um texto que exige a linguagem formal, né? Então, num texto com linguagem formal, a gente escreve: envie um relatório por e-mail, por favor, desculpe-me pelo mal entendido. E quando você vai falar essa mesma frase para alguém do lado, me manda o relatório, por favor, me desculpa pelo que aconteceu. Aí ela vai fazer uma simulaçãozinha de um diálogo e diz, né, Dalva, realmente é necessária essa adequação a cada contexto? Aí ela responde, na verdade, o seu nome depende disso. Dominar esse movimento de adequação da linguagem, esse movimento de adequação da linguagem e você ganhará o mundo. Né? Então, saber regras de gramática seria, então, o suficiente para você saber discernir contextos formais e informais de escrita e fala no trabalho, e dominar esse uso, né, normativista de pronomes viabilizaria o acesso a inúmeras outras coisas. E aí, para fechar, esse aqui é uma resposta de um comentário que uma seguidora fez num post dela, que o comentário daria uma análise, que ela diz que deveria eliminar algumas regras de gramática para simplificar a vida, né? Que, enfim, essa reformulação, inclusive, deveria ser para ontem, que as pessoas que não conseguem conjugar essa linguagem conforme a gramática pede, elas não têm acesso a espaços de trabalho, né? Que isso, enfim, geraria um impacto negativo na vida dessas pessoas. E aí a Dalva responde, né, ela diz, olha, eu não vejo a necessidade de reformular a gramática. Inclusive, houve uma reforma em 2009 e ninguém conhece a reformulação. Eu considero urgente entender os espaços nos quais a correção gramatical é fator essencial e assim decidir se eu quero pertencer a eles ou não. Eu trabalho com conhecimento das regras básicas, ou seja, o mínimo para produzir textos claros e objetivos. Essa importância para o mundo corporativo é inegável. Mais uma vez, eu decido fazer parte desse mundo ou não. Onde eu quero ser incluída? A inclusão começa de dentro para fora. Eu preciso saber me comunicar para pertencer. E sem gramática não vai rolar. Né? Então, ser claro e objetivo bastaria, né? Se você soubesse as regras de gramática, isso seria o suficiente para você ser claro e objetivo. E ser claro e objetivo e saber regras de gramática é indispensável para o mundo do trabalho. Né? E aí, para fechar, então, saber gramática é necessário para saber se comunicar e para pertencer. Então, a gente considera a Dalva uma não linguista menos na medida em que ela desloca, né, essas regras específicas da gramática normativa da língua portuguesa como uma maneira de obter clareza e assertividade na escrita, mas porque a gente entende que ela pega, né, uma parte desse conhecimento e propõe uma espécie de melhor língua para o trabalho, né, para o profissional, baseada na compreensão dela desse ambiente linguístico, promovendo, assim, uma mudança e manutenção desse comportamento, né. Isso porque esse conhecimento, ele possui uma aplicabilidade prática e real no mundo do trabalho, né? Eu coloquei aí no canto esquerdo, prints de 7 vagas diferentes, descrições de vagas diferentes, né? Que esse conhecimento, ele é requisitado. E ela vai fazer isso através de argumentos que são socialmente endossados. Isso facilita esse deslocamento, né? De saber gramática para poder escrever melhor no trabalho. Então, ao utilizar as demandas e medos do meu trabalho em relação à escrita, ela vai trazer esse efeito de que aquelas regras são as necessárias e corretas para o ambiente profissional. Essa é uma estratégia que ela utiliza bastante, né? Ela sempre vai trazer exemplos e regras que ela, no momento, ela já até falou sobre isso, né? Que são as mais pedidas e usadas e que geram mais dúvidas no público dela. E isso vai meio que trazendo essa sistematização de sentido de que são regras de uma língua para o profissional. Ela vai perceber o domínio do normativismo gramatical enquanto um meio para a assertividade na comunicação desse ambiente e um degrau para se destacar, né? Enfim, conquistar o mundo, ser mais assertivo, ascender profissionalmente, né? E ela também cristaliza semanticamente, por meio dessa hashtag, por exemplo, né, uma memória discursiva acerca da língua portuguesa, agora também voltada para o trabalho, né, de difícil, por isso que a gente precisa treinar e estudar. E que valida também depois a cenografia de treinadora que ela vai instaurar para si própria, né, para produzir esses conteúdos. Então, trata-se das preconcepções de uma autoridade do LinkedIn, né, que ela vai reivindicar esse direito de determinar correção e incorreção nos usos da língua e vai, basicamente, restabelecer o valor de uma variedade linguística, né, essa normativista, para um grupo.
E aí, para fechar, a gente entende e corrobora a necessidade da integração do conhecimento popular ao conhecimento científico nas produções de saberes sobre língua também em redes sociais como o LinkedIn, a fim de entender não só o seu funcionamento e promover reflexões e ações, aí também do ponto de vista social, sobre qual é o efeito, né, desse extrapolamento tão contundente do normativismo gramatical para contextos tão específicos como o do mundo do trabalho. Essas são as referências. Obrigada. Muito legal. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Bruna Coelho, sou orientanda, né, do mestrado professor Roberto. Queria agradecer a ele, né? A última vez que eu estive aqui em São Carlos foi no CL Pop. Estava bem no início da pandemia, não tive a oportunidade de vir aqui depois. Graças ao ensino remoto, né, felizmente eu posso, né, cursar as disciplinas do mestrado de forma online, mas hoje é uma oportunidade, né, de estar aqui, conhecer algumas pessoas, rever outras. Então, obrigada, professora, e obrigada a todos. O meu trabalho intitulado Linguística Folk, Produção e Circulação de Frases de Duplo Sentido, vou falar um pouquinho para vocês sobre ele. Né, como a colega falou, chovendo no molhado um pouco, a Pavú, e-mail que ela chama de linguística popular ou linguística folk, identifica, aqui eu tinha colocado no slide 3 tipos de práticas linguísticas, mas são 4, né, porque eu não tinha incluído as militantes, né, descritivas, prescritivas, intervencionistas e militantes, e fugindo ao binarismo cartesiano, linguistas versus não linguistas, ela propõe uma classificação dos praticantes dessa linguística folk a partir de um contínuo, né, entre aqueles que consideram, aqueles que fazem da ciência, fazem da linguística uma ciência una e aqueles que não, e por ordem decrescente de um domínio de saber linguístico especializado, esse contínuo ele vai do linguista profissional, né, o cientista da linguagem, ao homem comum. Dentre os não linguistas, a Pavú, ela se ludolinguistas. O que seriam esses ludolinguistas? Os ludolinguistas são especialistas na manipulação lúdica dos significantes. Seriam humoristas, imitadores, autores de piadas, de história bobas, de charadas, trava-línguas, cruzadinhas. São essas pessoas que brincam com a língua, né, que manipulam de forma lúdica os significantes. Com base na tipologia proposta pela Pavú, nós vamos explorar discursivamente um tipo particular do trabalho dos linguistas, ainda não discutido, né, pela linguista francesa, que é a produção e a circulação de frases de duplo sentido. Né? Interessa-nos observar como é possível que não linguistas produzam saberes linguísticos, apresentando, né, o saber folk como um saber prático e útil que ajuda os locutores a manterem e transformarem a sociedade. Nós vamos partir de uma posição anti-eliminativa, né, proposta pela teórica francesa, né, os enunciados populares não são necessariamente crenças falsas, equivocadas a serem eliminadas da ciência, constitui, ao contrário, saberes perceptivos, subjetivos e incompletos a serem integrados aos dados científicos da linguística, e nesse sentido nós buscamos averiguar ainda em que medida os pré-discursos, né, as crenças e os saberes partilhados, inscritos na materialidade linguística dessas frases, as frases de duplo sentido, irrigam a memória discursiva de sua produção e circulação, fazendo emergir saberes que registram e engendram pertencimentos ou estranhamentos em relação a discursos outros, como, por exemplo, discurso machista, os discursos tabus relacionados a sexo, homossexualidade, a religião, enfim. Notas sobre a linguística folk, apresentação de um procedimento. Na tentativa de dar um pouco mais de visibilidade ao campo de saber em questão, principalmente em razão de ele ainda estar em fase de consolidação nos estudos linguísticos brasileiros, trabalhamos à luz das categorias discursivas de pré-discursos propostas pela Pavú e apresentaremos uma visão histórico-contextual dos estudos realizados em linguística folk nos contextos europeus e norte-americano. Tomamos como referência o artigo Linguística Popular, a Linguística Fora do Templo, Definição, Geografia e Dimensões, dos pesquisadores Achard Bailey e da Marianne Pavú. Cabe destacar ainda, né, que, embora relevante, amplamente estudada e debatida nos contextos europeus e anglo-saxônicos, no Brasil,
ao tomar como parâmetros as áreas que compõem o campo de estudo da linguística a partir, por exemplo, né, do CNPq, ou de um evento já consolidado como a associação como GEL, ou mesmo dos grupos de estudos da ANPOL, a linguística popular não figura ainda, né, como um campo, um domínio, mesmo um subdomínio dos estudos linguísticos, mas estudos realizados pelo grupo LEDIM têm dado visibilidade ao campo, buscando, né, consolidá-lo. Então, esperamos que o percurso, né, brevemente aberto e aprofundado aqui, favoreça igualmente as colaborações de todos os interessados sobre a questão da linguística popular e, de um modo mais geral, sobre a validade do conhecimento das ciências humanas. Sobre os não linguistas e os ludolinguistas, quem, como e onde atuam. Para compreender o trabalho linguístico discursivo de não linguistas, ou dos ludolinguistas, né, que seria esse linguista amador, escritor de livros didáticos, humoristas, produtor de jogos de palavras em cenas, juristas e outros locutores afetados pelas questões linguageiras, especialmente no que diz respeito às práticas linguageiras, retomamos novamente aqui a autora Mariane Pavul, né? A gente vai trabalhar em cima de um tipo específico do trabalho dos ludolinguistas, que é a produção e a circulação das frases de duplo sentido. Esse tipo de frase pode ser enquadrado em quatro grandes categorias, que são as maliciosas, inteligentes, de amizade e de amor. Para esse estudo, eu optei trabalhar as frases de duplo sentido maliciosas, que são muito corriqueiras nos contextos de descontração do universo masculino, né, as frases de duplo sentido maliciosas. O interesse principal é observar como é possível aqui, né, que esses ludolinguistas produzam saberes linguísticos. A ideia é trabalhar com a abordagem integracionista, né, que vai integrar os dados considerados folk para a linguística acadêmica, sem que uma fronteira seja colocada, né, entre esses dois fenômenos, e não se trata de um trabalho de cunho unicamente descritivo e interpretativo, o que já representaria uma significativa contribuição para os estudos linguísticos, especialmente para a análise do discurso de base enunciativa, mas também de uma leitura linguístico-discursiva de natureza mais epistemológica sobre o objeto bastante presente nas conversas masculinas, que vem ganhando bastante notoriedade na web, que são essas frases de duplo sentido. Para tratar as relações linguístico-discursivas colocadas em jogo no trabalho dos ludolinguistas, nas práticas em que eles atuam, nós nos apoiamos sobre a noção de memória discursiva e pré-discursos. Basicamente, a gente tenta entender como é que essas condições sociais, históricas e cognitivas de produção dos discursos envolvem a produção e a circulação das frases de duplo sentido. Alguns dos objetivos: explorar um tipo particular de trabalho dos ludolinguistas, que é a produção e a circulação de frases de duplo sentido, demonstrar que a discursivização dessas frases por ludolinguistas produz efeitos que ultrapassam o campo do humor, corroborando para a circulação e consolidação de discursos outros, fazer emergir os pré-discursos presentes nas práticas discursivas de ludolinguistas que favorecem a constante circulação dessas frases e descrever e analisar essas frases, esclarecendo suas relações insuspeitas. Então, como já dito, a gente vai trabalhar com as frases de duplo sentido maliciosas, né? Vamos aí para o corpus. Cotidianamente, a gente vê se manifestar, né? Nós vemos se manifestar em diferentes práticas discursivas um número significativo de frases de duplo sentido. Então, escolhemos como objeto as frases retomadas na peça teatral Nós na Fita, disponível para visualização no YouTube. O conteúdo consiste no diálogo entre dois personagens, né, o Pedrão e o Jorginho, interpretados respectivamente pelos comediantes Márcio Smelling e Leandro Hassum, onde os dois praticam a brincadeira verbal de encurralar o outro com alguma afirmação pornográfica. A justificativa do recorte se dá pelo fato dessas frases de duplo sentido se resguardarem no humor, então elas ganham mais aceitabilidade social, né, causam riso, né, quase como uma piada. Então o tom humorístico vai conceder a esse discurso maior aceitabilidade social. A proposta é que a análise dessas frases evidencie como os pré-discursos, né, as crenças e saberes partilhados irrigam a memória discursiva de sua produção e circulação. Especialmente nos preocupamos com os efeitos de sentido que essas frases assumem nas práticas discursivas em que circulam. Trata-se de fazer emergir os pré-discursos escritos nessas frases, que, por sua vez,
corroboram para a circulação de discursos não licenciados, tais como discursos machistas, colonialistas, homofóbicos e etc. Algumas questões vão nortear a análise. O ludolinguista, ao enunciar, faz a língua entrar em funcionamento, e esse funcionamento é afetado pela memória do dizer. O movimento produzido desloca os sentidos, muitas vezes silenciando sua dispersão e multiplicidade, e em outras reforça seu aspecto de evidência e unidade. Existem regularidades que percorrem os discursos sustentados pelos enunciadores. Tais regularidades, caso existam, podem ser entendidas como responsáveis pela manutenção de um discurso ou outro, como, por exemplo, né, o discurso machista, homofóbico, etc. Então, vamos lá, enfim, né, a análise. Né? Responder essas questões colocadas aqui permite compreender não só a produção e a circulação das frases de duplo sentido tomadas como objeto, mas também as estratégias linguístico-discursivas atuantes no trabalho dos ludolinguistas. E permite ainda tecer considerações sobre a linguística folk, né, que foi fundamental para a realização desse trabalho. Então, vamos lá, as frases, todas as frases aqui analisadas foram retiradas da peça, né, da peça teatral lá, do Nós na Fita. Primeira frase, sabe se 20 quilos de carne dá para 20 comer? Nessa frase, né, o verbo comer implicaria a parte ativa do ato sexual, né, comer, você, fazer sexo com você. O verbo comer, ele é muito explorado nesse contexto e corriqueiro em discurso de afirmação da sexualidade masculina. Trata-se, né, de um discurso machista, um discurso que coloca em evidência a virilidade do homem, traz essa necessidade, né, de constante provar a masculinidade, né, constante aprovação masculina é muito comum aí na cultura patriarcal brasileira. Aqui em Dá Pra 20 Comer, também é evocado um saber partilhado entre os dois personagens que estabelece a possibilidade da leitura maliciosa. Ao ser pronunciada a frase Dá Pra 20 Comer, sofre um deslocamento de sentido que acontece justamente por meio da memória. O sentido dual da frase é possível porque ele carrega as marcas do discurso outro. O efeito ambíguo existe não só pelo uso do verbo comer, mas também pela relação entre o signo linguístico 20, que é um numeral, e a expressão resultada da junção de um verbo e um pronome, vim mais ter. A compreensão dos múltiplos sentidos presentes nessas frases só é possível porque elas constituem saberes pré-construídos, ou seja, fazem apelo a uma memória. A Pavú pontua que a partilha de sentido é fundamental para a comunicação e para a circulação dos discursos, pois, segundo a autora, né, nas palavras dela, as propriedades dos pré-discursos lhes conferem essa atitude para criar a partilha semântica que se manifesta em algumas formas linguageiras. Depois, né, eles lá dão continuidade no diálogo e um fala para o outro. Eu estou abrindo uma fábrica de ralo. Fábrica de ralo? É, ralo. Sei. Eu não tenho onde expor. Eu sei que você tem um quintal grande aí nos fundos. Tem sim. Posso expor ralo aí atrás? Em que eu posso expor ralo aí atrás, né? Expor ralo pode ser entendido como expor ralo e faz referência ao ato de ejacular. Porra é um termo de origem espanhola que designa clava feita de madeira ou pedaço de pau. Esse termo também aparece em Portugal significando porrete. Hoje, no vocabulário brasileiro, é muito usado de forma chula para designar esperma ou sêmen. Em eu posso expor ralo aí atrás, o enunciador refere-se ao ato de ejacular na parte traseira do outro. O verbo esporrar, ao qual o sentido malicioso faz menção, é derivado do termo porra e etimologicamente é composto pelo prefixo es, do latim es, que significa pôr para fora, e do radical porra, significando, portanto, expelir, pôr para fora do pênis. Pavú, ao tratar questões da memória da língua como transcendental e autônoma, aponta esse saber etimológico como sendo naturalmente transmissível, uma vez que é histórico, construído e comunicável sobre o modo de cognição distribuída e se apoia nas ferramentas da tecnologia discursiva. Essa piada, né, essa brincadeira, ela poderia ser dita de um homem para uma mulher, ou como na peça teatral Nós na Fita, de um homem para um homem. Em ambos os casos, é possível notar um aspecto machista e, no segundo caso, também homofóbico, né?
porque coloca o homem que recebe a piada em posição desconfortável e constrangedora. Frases como essas são constantemente retomadas em contextos de descontração do universo masculino. E por último, aqui que eu trouxe para vocês, você me desculpa aí se eu te machuquei por dentro, é que eu sou muito cabeça dura. Também recupera, né, um discurso de cunho sexual. A primeira possibilidade de leitura relaciona cabeça dura a uma ação de teimosia, né? Trata-se de uma pessoa que não muda facilmente de opinião. E o pedido de desculpas é perfeitamente viável, já que o sujeito pretende se retratar. E a segunda possibilidade produz o efeito malicioso, supondo que o locutor teria penetrado o outro a quem ele se dirige e teria machucado por dentro. Essa possibilidade de leitura deriva da relação entre os termos cabeça dura, né, que pode ser compreendida como parte do órgão sexual ereto, e machucar por dentro. A ambiguidade inerente às frases em análise é recorrente às práticas discursivas dos ludolinguistas que atuam no campo do humor. Tal efeito só se concretiza devido ao armazenamento pré-discursivo evocado. Então, podemos dizer que o trabalho, né, linguístico-discursivo dos ludolinguistas faz a língua entrar em funcionamento, e esse funcionamento é afetado pela memória do dizer. Tal efeito desloca os sentidos, muitas vezes silenciando sua dispersão e multiplicidade, e em outras, reforçando seu aspecto de evidência e unidade. E há, nesse sentido, uma certa regularidade que sustenta as frases de duplo sentido analisadas. Elas são alicerçadas por pré-discursos que rompem na materialidade linguística, garantindo a manutenção e disseminação dos sentidos. Algumas considerações, né? Um trabalho ainda são resultados preliminares, um trabalho que ainda está em construção, mas o caminho percorrido nos leva a observar que as frases de duplo sentido sob análise se sustentam sobre a partir de discursos já ditos, consolidados socialmente, portanto, são portadoras de memória. A produção e circulação desses enunciados não retomam simplesmente os discursos corriqueiros do universo masculino, mas demarcam posicionamentos, delimitam trajetórias de sentido, evidenciando discursos que interpretam, compreendem práticas discursivas consolidadas socialmente. Em outras palavras, diríamos que as frases de duplo sentido não traduzem meramente a conversa ordinária, mas, sobretudo, evocam crenças populares partilhadas entre os enunciadores e, assim, fazem circular discursos ideologicamente demarcados. E as referências... Esse é o meu trabalho, pessoal. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Então tá bom. Quero agradecer, eu me chamo Cariane, quero agradecer inicialmente ao convite, me sinto muito grata, um pouco assustada de estar aqui. Então, se eu falhar, gente, tenha paciência comigo, tá? Sou iniciante perto dessas feras. Ali atrás tem a forca, mas tudo bem. A gente não costuma usar, né, Vamos. Agradeço ao professor Baranas pelo convite, a professora Lígia pela orientação, me sinto feliz e obrigada pela paciência. Hoje eu vou tratar, eu sou bolsista de iniciação científica, então hoje eu vou tratar a respeito do projeto que estou desenvolvendo junto com a professora Lígia, e o título é O Dicionário Informal, uma questão para a linguística popular. Com o avanço da tecnologia e a expansão do conhecimento, está ficando cada vez mais comum que as pessoas tenham alcance de mão saberes que antes pertenciam a grupos restritos. Então, devido a esse fator, cada vez mais indivíduos se interessam por infinitos assuntos, e com a linguística não é diferente. Então, pessoas comuns, indivíduos comuns, estão se interessando pela reflexão a respeito da linguagem. E esse movimento se diferencia do acadêmico científico. O que a Pavot propõe é a diferenciação da prática linguística em relação aos comentários metalinguísticos, meta-enunciativos e metadiscursivos, que são originários dos não linguistas, sobre a sua própria língua, a língua dos outros e a prática linguageira. Atrelada à pesquisa da Pavot, a Kaja Dolar, ela, em seu artigo Os Dicionários Colaborativos Online,
Objetos metalinguísticos profanos, ela analisa 2 dicionários, um sendo de língua francesa e o outro de língua eslovena. E ambos são monolíngues e eles são 100% colaborativos e não tem nenhuma moderação, nenhuma validação, são extremamente livres. Então, no nosso projeto, nosso objetivo é analisar o funcionamento discursivo do dicionário informal. Os dicionários colaborativos têm como principal característica o fato de os seus usuários terem uma participação ativa. Eles não são apenas consultores, eles são criadores, revisores e corretores. E por mais que eles sejam ativos, é muito difícil estipular quem são eles, conseguir identificar quem são os não linguistas que contribuem para os dicionários colaborativos. Mas é de supor que a maioria seja de não linguistas. Então, o que podemos dizer é que são pessoas que não têm um conhecimento, que não têm um saber especializado sobre a língua, produzindo enunciados que não são fundamentados a partir de uma linguística científica. Com isso, é interessante notar o que a Cajadollar percebeu nos dicionários que ela analisou, né? Que eles têm particularidades que são próprias dos dicionários colaborativos, que é o seu caráter informal, os comentários que são postados pelos colaboradores a propósito da redação dos verbetes, as experiências exclusivamente encontradas na lexicografia colaborativa. E também, Dollar, em seu artigo, ela identificou 3 movimentos frequentes nos dicionários colaborativos online, que são discursos que flutuam entre uma metalinguagem científica e uma metalinguagem ordinária. Também comentários meta-enunciativos, que são comentários produzidos pelos colaboradores em relação à sua própria redação, que o propósito é reforçar a definição da glosa proposta. E, por último, a questão de colocar a tua experiência pessoal como redator como uma estratégia para aumentar a legitimidade da definição proposta. Dessa forma, nós usamos como esses movimentos propostos pela Cajadollar como uma metodologia para a gente identificar esses movimentos discursivos no dicionário informal. O dicionário informal, assim que você abre ele, aparece essa página inicial, em que os falantes são nomeados de usuários do português. E eles são convidados a enviar... as definições da vida real para o português, porque a definição é a seguinte: dicionário informal, o dicionário de português gratuito para a internet, onde as palavras são definidas pelos usuários. Uma iniciativa de documentar online a evolução do português. Não deixe as palavras passarem em branco, participe definindo o seu português. Aí tem um exemplo. O dicionário informal é do caralho. Ali não existem definições certas ou erradas, mas definições da vida real para o português. Dessa forma, o dicionário faz, então, um convite ao falante para ocupar um lugar antes que era destinado aos estudiosos da língua. Então, o falante, por ser um usuário, ele tem um pertencimento. Por ele ser um usuário, ele pode descrever a língua que é dele. E também o dicionário deixa claro que não haverá julgamentos, não haverá nada que impeça ele de fazer essa descrição que ele acredita que seja a língua dele. E também a liberdade do colaborador lexicógrafo informal é observada em relação à informalidade da linguagem ou à palavra tabu, seja no que diz respeito às entradas, seja no que diz respeito às definições, ainda que o formulário de envio peça para assinar em caso de resposta afirmativa às questões. Você está definindo uma gíria?
e definição relacionada a sexo, xingamento ou palavrão? Essas perguntas, elas funcionam como um tipo de filtragem, porque dentro do dicionário informal existe inúmeras definições que abarcam tanto gírias, quanto palavrões, quanto sexo. Então, aqui está a imagem do formulário que é necessário preencher para enviar uma definição, que você coloca a palavra, a definição e exemplo, que é aquele trecho que eu falei anteriormente, e relacionadas aí relações de sinonímia, antonímia, e você coloca o nome, na parte do nome, fala que você não precisa colocar o teu nome, porque as pessoas vão saber que é você, e o local, você escolhe onde você quer colocar. Então, não é, se for buscar por um dado, para saber de onde são as pessoas que estão falando, qual é o local que as pessoas estão falando, não é seguro, porque as pessoas escolhem de acordo com a vontade delas. Isso, quando você passa o mouse em cima de um desses locais para preencher, aparecem essas caixinhas que são para orientar o colaborador como que ele deve preencher o formulário. Que nem na sinonímia fala, dá exemplos de sinonímia, na antonímia, dá exemplos para a pessoa conseguir orientar ela. Então, o corpus de análise é composto por verbetes que coletamos exclusivamente do dicionário informal, devido ao seu caráter colaborativo, anônimo e seu uso, de modo geral, ser feito por falantes de português, em específico do Brasil. Para realizar o recorte do corpus, utilizamos como critério a busca por discursos que flutuam entre uma metalinguagem científica e uma metalinguagem ordinária, além de comentários meta-enunciativos e da experiência pessoal do redator como estratégia para aumentar a legitimidade da definição proposta. Então, o primeiro verbete que nós analisamos foi gado, que tem o título e aí a definição. Primeiro, animais geralmente criados no campo para serviços na lavoura, para consumo ou para fins industriais e comerciais. Pode se referir a bois, cavalos, moares, cabras, carneiros, etc. 2. Rebanho, armento. 3. Classe de pessoas indisciplinadas. Aí o exemplo, nosso gado está saudável. Nesse exemplo, no dicionário informal, encontramos o contínuo entre a metalinguagem ordinária e a metalinguagem científica, por meio da construção discursiva do colaborador, porque ele segue a definição proposta em dicionários tradicionais, que ele coloca o primeiro e o segundo. Já no terceiro, ele faz uma ressignificação do substantivo, gado, e ele torna em um adjetivo, porque ele pega um substantivo e coloca ele pessoas determinado rumo político. Então, é uma definição metalinguística apenas no aspecto, não apenas no aspecto científico, mas também no ordinário. Ainda no mesmo espaço, do lado direito do internauta, temos os símbolos temos o símbolo das redes sociais, Facebook e Twitter, que permite o compartilhamento dessas definições nas redes sociais. E permite também que se compartilhe por outros meios, como em aplicativos de mensagem instantâneas. E também a inserção do desenho de uma mão com positivo ou negativo, em que é possível curtir, clicando no positivo, ou não curtir, clicando no símbolo do negativo. Já no verbete feminismo, a definição é a seguinte: o feminismo é conhecido como o movimento dos direitos iguais, mas na prática é diferente. Trata um homem como lixo, vilão ou inimigo da história, criando um novo significado na palavra machismo, cujo significado verdadeiro é características, pensamentos e físico de um macho, mas por causa do movimento que pede por privilégios e trata homens como animais e não seres humanos,
Dizem que é um pensamento opressor sobre homens serem melhores que mulheres. Feminismo é tudo, menos uma luta sobre direitos iguais. Uma mulher merece ter seus direitos de fala e críticas, mas quando ela decide criticar o feminismo, esse direito não existe, a mulher é calada junto aos homens. Isso é um movimento sobre mais privilégios na lei e na sociedade, chamado feminismo. Sobre os comentários meta-enunciativos, identificamos nos verbetes feminismo, neles encontramos o mesmo movimento discursivo, só que realizado de maneira diferente. Desculpa, gente. No verbete feminismo está no trecho feminismo é tudo, menos uma luta de direitos iguais. Aqui tem uma construção metadiscursiva na qual podemos interpretar que há um certo movimento para desconstruir certas possibilidades interpretativas com a construção discursiva feminismo é tudo menos. Além disso, os enunciados tecem críticas ao movimento feminista, o que mostra que o autor pode ser visto de modo mais genérico dentro do chamado discurso militante de direita. Vejam o trecho. O feminismo é conhecido como movimento dos direitos iguais, vírgula, mas a conjunção adversativa tem função de trazer enunciados contrários ao anterior. Já sobre os comentários meta-enunciativos também encontramos no verbete biscate, só que ocorre de maneira diferente. A definição, mulher de vida fácil, na verdade deve ser difícil. Mulher que faz programa extraconjugal. Mulher que dá mais que chuchu na cerca. Ela é um biscate, transou com todos os pedreiros da obra do lado de sua casa. No verbete biscate tem o trecho mulher de vida fácil, então o redator colocou entre parênteses, na verdade deve ser difícil, e fechou parênteses, é um comentário metadiscursivo que traz uma reflexão sobre o seu próprio discurso, porque ele colocou um pensamento que é comum, que é estereotipizado, assim fala? Estereotipado. Então, ele colocou um pensamento que é estereotipado, então, entre parênteses, ele retomou e colocou o que ele realmente acredita. Já no verbete parafrasear, acontece o seguinte, parafrasear, a definição, interpretar, reproduzir as ideias de um texto, dando-lhe redação pessoal, fazer a paráfrase de, traduzir livremente, segundo Michaelis, moderno dicionário da língua portuguesa, explicação ou tradução mais desenvolvida de um texto por meio de palavras diferentes das nele empregadas. Segundo o dicionário Aurélio, modo diverso de expressar frase ou texto sem que se altere o significado da primeira versão. Portanto, sua frase deve ser mais desenvolvida que a frase apresentada como tema. E as palavras devem ser diferentes e não sinônimas. Tem um exemplo, só que eu decidi não trazer, porque era um verbete gigante, e também ele colocou um exemplo de paráfrase. Já no verbete parafrasear, encontramos a questão que a Cajadollar aponta como a legitimidade e a experiência pessoal, que é um recurso utilizado pelos redatores para dar veracidade à definição que ele propôs. Então, eles buscam 3 caminhos, segundo a Cajadollar. Direcionamento para uma ou várias outras páginas da web perante a forma de links, a menção de um recurso, por exemplo, dicionários tradicionais, ou mesmo a imprensa, e a experiência pessoal para ser utilizada como reforço à definição proposta. Nesse exemplo que eu trouxe, o redator, ele usou o dicionário, que ele colocou, segundo Michaelis, moderno dicionário da língua portuguesa, segundo o dicionário Aurélio. Então, como considerações preliminares, podemos, porque o trabalho ainda está em andamento, podemos dizer que o nosso interesse foi
principalmente em averiguar as práticas discursivas dos não linguistas no contexto de dicionário colaborativo online. Para isso, nós analisamos o dicionário informal, que atualmente é um dos veículos desse gênero mais utilizado no Brasil, e que eu saiba é o único que as pessoas realmente têm passe livre, mesmo que, de uma certa forma, tenha uma moderação, porque quando você vai enviar a definição para o dicionário informal, eles está na descrição que passará por um filtro, vamos assim dizer. E a primeiro instante, o movimento de análise foi selecionar os verbetes, e para realizar as descrições e interpretações, utilizamos a metodologia adotada por Dolar no seu artigo Os Dicionários Colaborativos Online, Objetos Metalinguísticos Profanos, a fim de ver se é possível encontrar as mesmas particularidades em contexto brasileiro e também responder de que modo que são construídos discursos realizados pelos não linguistas ao enviar as suas colaborações. Então, ao decorrer de nossa reflexão, atualmente podemos considerar que as construções discursivas são constituídas de modo distinto e característico em relação aos exemplos que são trazidos por Dolar. Sobre o contínuo entre o científico e o ordinário, os comentários meta-enunciativos e a questão da legitimidade e o lugar da experiência pessoal. No dicionário informal, a passagem do científico para o ordinário e a questão da legitimidade e o lugar da experiência pessoal não são as práticas mais correntes dos colaboradores brasileiros, o que acreditamos que seja motivado em virtude do caráter do formulário estabelecido pelo site para o colaborador preencher, com espaços para a inserção dos elementos do verbete. Então, a particularidade mais comum no dicionário colaborativo online que investigamos foi o uso dos comentários meta-enunciativos, em que o redator produz comentários em relação à sua própria redação. No entanto, atrelada a essa característica, identificamos também redatores que são engajados, apaixonados e que produzem discursos militantes em suas definições. Por fim, é importante ressaltar que esse trabalho é o início de uma reflexão acerca do papel desses não linguistas em dicionários colaborativos online e buscamos empreender questões sobre como se dá o posicionamento desses sujeitos. E salientamos também que há muito a ser investigado e, além do dicionário informal, há outros dicionários que podem ser olhados e investigados sob o olhar da linguística popular. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Obrigada.